Deus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pedir que o Senhor fale ao teu coração nessa noite. Eu tenho uma palavra que eu creio que é uma palavra profética. Uma palavra que o Senhor colocou de forma muito específica, especial para que nós ministremos nessa noite. Eu espero que Ele fale com você. Feche os seus olhos então, eu quero orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, porque o Senhor tem a voz que nós precisamos ouvir. Nesse mundo há muitas vozes gritando dos nossos ouvidos hoje, Senhor, mas o que importa para nós é a Tua voz, aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Então fala conosco nessa noite, fala com a Tua igreja, Senhor, fala com cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo encontre liberdade nos nossos corações. Tenha a nossa total atenção, 100% da nossa atenção, porque a Tua voz, Deus, é desejável. As Tuas palavras são mais desejáveis do que o ouro, são mais doces que o mel, Deus, são refrigério para a nossa alma. É aquilo que nós necessitamos, Senhor, para sermos plenos, para sermos cheios. Em nome de Jesus, eis aqui o nosso coração, a nossa mente. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Nós vamos ler uma história na qual vamos meditar nessa noite, de extrema importância, a história de Sadraque, Mesaque, Abidnego na fornalha. Mas eu queria te convidar a ler comigo o texto. É um texto um pouco longo, porém há muitos detalhes importantes que eu quero frisar. Então eu queria que você se concentrasse, prestasse atenção, na verdade já fosse ministrado nesse texto, porque ele é tremendo. Amém? Todos abriram Daniel 3? Aqueles que quiserem acompanhar pelo telão também podem fazer isso. Vamos ler. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais, para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram de pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-lo será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo o que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo o que não se prostrasse em terra e não a adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei,
não prestam cultos aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vocês não prestam cultos aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abdenego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abdenego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdenego a melhores posições na província de Babilônia. Você pode aplaudir o Senhor. Esse é o nosso Deus, Deus tremendo, Deus que livra. Não há outro Deus como o nosso Deus. Que texto tremendo, queridos. Que texto maravilhoso. E se eu trocar algumas palavras desse texto aqui, ele vai ser praticamente uma narração dos nossos dias. Aliás, vou tentar contextualizar ele para você aqui e te transmitir aquilo que eu sinto que Deus quer falar com você. Vamos pensar em algumas coisas primeiro. Nós vivemos nesses dias difíceis. Na verdade, nós vivemos dias difíceis para os cristãos. Não está fácil ser crente não, irmão. Não está fácil não está bolinho. Mas eu quero te dizer que você está praticamente no paraíso ainda. Amém? Mas já não está fácil ser cristão. De que eu me lembro desde que eu entreguei a minha vida ao Senhor,
e mais do que isso, porque antes de eu me converter, de fato, eu vim de uma família evangélica. Eu não me lembro de dias onde nós temos as dificuldades que nós já começamos a ter nesses momentos. Vivemos dias difíceis para os cristãos. Mas ser cristão já foi mais difícil. Os apóstolos, os pais da igreja, viveram dias muito mais difíceis que nós. Foram perseguidos, foram mortos ao fio da espada, foram crucificados. Tivemos muitos mártires para que a palavra permanecesse até hoje entre nós. Já foi mais difícil. E ainda hoje, em muitos lugares, é muito difícil ser um cristão. Diga muito difícil. Segundo a missão Portas Abertas, nós temos hoje no mundo cerca de 250 milhões de cristãos perseguidos. Hoje, em 2017, 250 milhões de cristãos perseguidos ao redor do mundo, principalmente naquela área da janela 10/40, que compreende o norte da África, o Oriente Médio. Ser cristão não é nada fácil. Aqui nós temos liberdade. O Brasil não figura nem entre os 50 países mais perseguidos. Está bem longe disso. Para você ter uma ideia, a Índia, onde nós temos missionários, onde nós temos uma igreja, é o 15º país do mundo mais difícil de ser um cristão. A Coreia do Norte hoje já, na verdade, há 15 anos, está no topo como o país de perseguição extrema, onde é mais difícil ser um cristão, onde as pessoas pagam com a vida para ser um crente. Então, querido, existe uma perseguição, ela é real, né? Nós, no nosso país, nós não vivemos esse tipo de perseguição dura, extrema, mas ela acontece ao redor do mundo. E eu quero te dizer que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E quando você começa a ler a sua Bíblia, você vai ver que a Bíblia mostra que nos últimos dias virão tempos difíceis de suportar, onde seremos odiados por causa do nome de Jesus em toda a terra. E eu acredito, irmãos, que cada vez mais será mais difícil ser um cristão. A igreja que Jesus está levantando, a igreja que Deus está levantando é uma igreja de crentes de verdade. Crentes que vão passar pelas provas e pelas dificuldades, não porque elas são fáceis, mas porque o Senhor está conosco e realmente nós somos deles. Amém? Nós vamos estar preparados para dias maus. No Brasil, para você entender um pouco disso que eu estou falando, como as coisas acontecem relativamente rápido, houve um tempo, alguns anos atrás, algumas décadas, que a igreja tinha pouca expressão, vivia quase no anonimato. Poucas pessoas sabiam o que era ser um crente de verdade. A ideia que as pessoas tinham a respeito de um cristão, a respeito de um crente, era aquele camarada que às 3 da tarde, debaixo daquele sol de domingo, colocava o seu terno, pegava a sua bicicleta, colocava a sua esposa de saia, sentada de lado na garupa da bicicleta, e ia para o culto. Era essa imagem que as pessoas tinham de um crente. Talvez seja a ideia que algumas pessoas ainda têm. Mas depois de alguns anos, a igreja foi crescendo, houve um crescimento, houve um avivamento no Brasil. As igrejas começaram a se posicionar, a crescer, a alcançar posições de destaque, a ter uma voz profética, e houve um crescimento, e chegamos num momento há alguns anos, querido, que ser crente virou status. Virou status, assim, quem falava que era crente estava por cima. Jogador de futebol crente, político crente, ator crente, cantor crente. Você queria assim, tá na moda, é falar, eu sou um cristão. Não é verdade? Quantos lembram desse momento? É verdade. A gente era quase popstar, irmão. Não faz muito tempo, eu me lembro quando eu me apresentava como cristão, as pessoas dizem, puxa, você é crente, que bom, é tão bom a gente ter uma religião, né? A gente fazer alguma coisa, eu preciso ir a uma igreja também. E a gente aproveitava e lascava o evangelho, né? E já não é mais assim. Parece que você fala que é crente, algumas pessoas olham para você, te imaginam na Idade Média,
né? E fala, você é louco, você está dando dinheiro para pastor, está sustentando pastor, você tem aquelas ideias arcaicas, você está por fora, para com isso. Estou falando alguma mentira? Eu tive experiências ao ser questionado o que eu fazia, qual era a minha profissão, e eu dizia, eu sou um pastor. Querido, tem apenas 8 anos que eu sou ordenado pastor. Mas eu peguei a fase de que, quando as pessoas me perguntavam, qual a sua profissão? Eu dizia, eu sou um pastor. E as pessoas literalmente falavam, puxa, que honra, um pastor aqui com a gente. Qual igreja você é pastor? Nossa, um dia eu vou lá fazer uma visita. Mas hoje, querido, eu não estou exagerando. Todas as vezes que alguém me pergunta, qual a sua profissão? Eu digo, eu sou um pastor. As pessoas abaixam a cabeça para não dizer nada. Talvez esteja sendo assim com você também. O cerco está fechando, irmão. O diabo não está feliz, não. O mundo vai nos odiar. Nossa luta não é contra a carne ou sangue. Nós sofremos pressões por todo lado. Eu quero te dizer que ela não vai diminuir. Devemos ficar tensos, preocupados? Não. Jesus já nos avisou, tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. A Bíblia nos orienta que nós nos alegremos, quanto mais nós percebemos que aquele dia glorioso da vinda de Jesus se aproxima. O que está acontecendo, querido? Quem tem percepção espiritual, fala aleluia, maranata, vem Jesus, está chegando o dia, está chegando a hora. Mas nós precisamos estar prontos para enfrentar algumas provas, porque já estamos sendo pressionados por todo o lado. Agora eu quero te dizer que isso não é novidade nenhuma, como eu já te disse, Jesus já avisou, a Bíblia já mostrou claramente. E as artimanhas de Satanás também não são novidade nenhuma, irmãos. Há muito tempo, desde os primórdios, há milhares de anos, Satanás usa as mesmas estratégias para tentar nos fazer curvar diante dele. E nós lemos a história então de Nabucodonosor, que fez uma estátua enorme e ordenou que todos se prostrassem diante delas, mas nós vimos que houve homens que não fizeram isso. Não fizeram, não se dobraram, não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor. Nabucodonosor, querido, ele é uma figura do diabo. Na verdade, também é uma figura do anticristo, do espírito do anticristo que reina nos nossos dias, que reina nas nações. Há um espírito, você tem dúvida que o mundo hoje há um espírito que rege o mundo? Deus não perdeu o controle de nada, fica tranquilo, querido. Tudo está previsto. Mas há um espírito do anticristo regendo as nações, regendo as pessoas. Pessoas crendo no incrível, no que não dá para crer. Pessoas defendendo o que não dá para defender. Eu creio que todos nós estamos atônitos com muitas coisas que temos ouvido nesses dias. Não preciso nem ficar repetindo, porque está todo mundo cheio de informação sobre ideologia de gênero, por exemplo. Aquilo que nós cremos por 6.000 anos, agora levantaram os sábios para dizer que a gente está errado. Que menino não é menina, menina não é menina. Né? Nem vice-versa. É que qualquer coisa quiser. Durante 6.000 anos, desde que Deus criou a terra, quando uma mulher dá à luz a um bebê, qual é a primeira pergunta que a gente faz? É menino ou é menino? É a grande expectativa que a gente tem, na verdade. É menino ou menino? E se falar é menino, que bom. É menina, que bom também. Não tem diferença, todos têm o mesmo valor, mas é menino ou menino. Por 6.000 anos, a gente fez essa pergunta quando nascia uma criança. Estão querendo dizer para a gente que a gente não pode mais fazer essa pergunta, que isso não é relevante. Há um espírito de loucura, queridos. Há um espírito de loucura regendo as nações. E nesse texto que eu li, eu até fiz questão de ler o texto inteiro, poderia ter até pulado algumas partes, mas eu queria enfatizar algumas coisas. Várias vezes no texto, 3 ou 4 vezes, cita que os reis
os magistrados, os prefeitos, os governadores, os sátrapas, os juízes estavam comprometidos, se curvando diante daquele Deus. Não tem sido muito diferente nesses dias. Sofremos pressão pela política, na educação. O mundo está comprometido com esse espírito do anticristo. Nós precisamos estar atentos a isso. Sempre lembrando, amados, vamos frisar muito isso. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Nós amamos as pessoas, queremos salvá-las. Eu tenho pensado esses dias que o mundo é um barco afundando. E a gente precisa correr e tirar as pessoas desse barco o mais rápido possível, porque vai afundar. Nós precisamos amar as pessoas e salvá-las, mas temos que resistir contra esse espírito que quer nos fazer curvar diante dele. Então, Nabucodonosor é uma figura do anticristo. E o reino da Babilônia, se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que Babilônia é uma figura do reino das trevas. A grande meretriz, a grande Babilônia. E as mesmas artimanhas que Nabucodonosor e seus servos tentaram usar para fazer com que os homens de Judá, os homens de Deus, se curvassem diante daquela estátua, tem sido as mesmas artimanhas que Satanás tem usado para nos fazer nos curvar diante dele. E eu quero avaliar com você essas coisas, e mais que isso, te dizer que há um antídoto, que é uma defesa, que há antídotos que nos protegem, que guardam o nosso coração de não sermos ceifados por essa armadilha. Amém? Você quer saber quais são as estratégias de Satanás? A Bíblia diz para nós resistirmos firmes, nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. E é isso que eu quero fazer com você nessa noite. A primeira estratégia que Nabucodonosor usou e que Satanás quer fazer conosco, ele quer roubar a nossa identidade. Satanás quer roubar a nossa identidade. Para eu falar sobre isso, eu vou voltar um pouquinho na história. Do capítulo 3, eu vou voltar no capítulo 1 para te explicar algo. Você não precisa ler, acompanhe o texto pelo telão. Não precisa abrir, aliás, acompanhe o texto pelo telão. Nabucodonosor se tornou o imperador de um grande império. Um império que conquistou boa parte dos países das nações. Estavam subjugadas por Nabucodonosor. Era o grande império da sua época, da Babilônia. E Nabucodonosor mandou que jovens fossem levados desses países, levados cativos. Foram jovens escolhidos a dedos, os melhores, os mais capazes, os mais inteligentes, mais bonitos, mais simpáticos. Eles foram selecionados para servir ao rei. E alguns jovens de Judá foram levados para lá. Vamos ler Daniel capítulo 1, verso 6 e verso 7. Entre esses que foram levados cativos para a Babilônia, estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abdenego. Primeira coisa que aconteceu com esses jovens quando eles foram levados para a Babilônia, quiseram mudar os seus nomes, e os nomes falam da nossa identidade. Olha a mudança que tentaram fazer. Olha só, Daniel significa Deus é o meu juiz. O nome dele foi mudado para Beltesazar, que significa Bel protege a vida do rei. Ananias significa Yahvé, Jeová, é misericordioso. Foi mudado para Sadraque, que significa servo do Deus sim. Misael significa quem é como Deus. Foi mudado para Mesaque, quem é como Acu. Azarias significa Deus é a minha força.
foi mudado para Abdnego, servo do Deus Nabu. A primeira coisa que Nabucodonosor fez e que Satanás quer fazer é tocar na nossa identidade, confundir quem nós somos, confundir como Deus nos fez, o nome que Deus nos deu. Satanás tem investido, querido, em mudar a identidade das pessoas. E eu vou frisar mais uma vez essa estratégia maligna da ideologia de gênero. E nós precisamos discernir isso, irmãos, que o que Satanás está tentando com isso, e movendo pessoas enganadas para isso, é ferir a identidade de uma geração, é criar uma geração sem identidade, uma criação que rejeita a forma como Deus a fez, uma geração que diz: Deus pode ter errado, ou Deus errou com certeza, eu vou ser o que eu quiser, o que eu quiser ser. Na verdade estarão sendo enganados para serem o que o diabo quer que elas sejam. Satanás quer roubar a identidade de uma geração. Satanás trabalha para roubar a tua identidade, roubar quem você é. Às vezes você erra em alguma coisa, e infelizmente nós ainda erramos porque ainda não estamos no céu. Nossa carne é fraca ainda. Mas Deus é misericordioso, tem nos dado um caminho sempre de arrependimento, de conserto, de perdão. Mas muitas vezes quando erramos, Satanás, ele vai nos atacar, ele vai nos acusar, ele vai querer dizer que nós somos aquilo que nós fizemos, e não aquilo que Deus nos fez. Está entendendo, querido? O diabo, ele é acusador, ele quer mudar a tua identidade, ele quer que você se sinta inseguro com relação a quem você é. Mas eu quero te dizer, querido, que se você entregou o teu coração para o Senhor, você é filho de Deus, você é um adorador do Cordeiro, você é santo, você é separado, você foi separado, escolhido para proclamar as virtudes daquele que te tirou das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Você é de Deus. Mas Satanás quer convencer o teu coração o tempo todo que você é o teu pecado, que você não presta, que você não tem valor. Em Deus nós temos valor, amado. Ele nos deu valor, Ele deu Jesus para morrer por nós. Se ninguém mais te der valor nessa vida, querido, não precisa. Deus te deu valor suficiente para suprir todo o teu coração. Deus é bom, Ele nos amou, Ele te ama. Você é amado de Deus, você é filho, amém? Então Satanás quer nos confundir. Quando ele não consegue te confundir, ele vai tentar ferir a tua identidade para os outros. Talvez Satanás não conseguiu te convencer do que ele queria, mas hoje ele tem usado estratégias para que o mundo nos julgue, para que as pessoas nos julguem, nos condenem, digam coisas horríveis sobre nós. Na cabeça das pessoas, de muitos hoje que ele tem levantado, temos sido chamados de fascistas, de retrógrados, de escória. Outro dia eu vi numa postagem, num comentário, numa matéria, alguém falando assim: esses crentes são a pior coisa que tem no mundo, eles tinham todos que sumir. Eu quase que falei amém. Fica tranquilo que a gente vai sumir um dia. Vai chegar um momento, querido, que nós vamos sumir, graças a Deus, porque vamos ser arrebatados para estar com Ele. Você pode dizer glória a Deus, Maranata, vem Jesus. Mas as pessoas têm revelado o seu ódio contra nós, porque estão começando a ter uma visão distorcida de quem nós somos. Querido, eu sei que você que está aqui, quantas pessoas nós temos nesse lugar, que são pessoas que oram pelos outros, oram para que Deus abençoe as famílias, ore para que Deus cure os enfermos, visitam os enfermos nos hospitais, visitam os pobres, levam o evangelho, são abençoadores, levam a palavra, amam, choram para que Deus abençoe pessoas que nós nem conhecemos. Mas Satanás tem destruído a nossa identidade para os outros. Está entendendo, querido? Nabucodonosor quis mexer na identidade desses jovens, mas eles sabiam quem eles eram. Eu quero te dizer uma coisa, querido: Deus define quem você é, Deus define quem eu sou, Deus define quem nós somos. O mundo não define quem nós somos, Satanás não define quem nós somos.
Deus define quem você é. Amém? Quantos creem nisso? Amém. Ouça o que Deus tem a dizer ao seu respeito. Você vai ver quão precioso você é. A segunda estratégia, ele quer nos contaminar. Diga contaminar. Ainda no capítulo 1 de Daniel, eu vou ler o verso 5, verso 8. Depois do verso 11 ao verso 15, você pode acompanhar também pelo telão. Verso 5. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Verso 11. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço que lhe faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Esse rei que nós estamos falando é Nabucodonosor, figura do anticristo nesses dias. Querido, o mundo tem nos oferecido as comidas do rei desse mundo, do príncipe desse mundo. Tem tentado nos fazer engolir, nos alimentar, através da TV, através da internet, através da influência das pessoas. O lixo que pertence ao anticristo. O lixo que pertence a esse mundo corrompido e perverso que jaz em densas trevas. Toda hora vai chegar alguém com uma bandeja para você. Tome. É o melhor que nós temos, é a comida do nosso rei. E vai te oferecer de bandeja o adultério, a pornografia. Olha essa página na internet, é muito bom, é o que tem de melhor. Come. Veja isso, veja aquilo, faça isso, faça aquilo. É o melhor, é a comida do nosso rei. E aí, irmão, você vai ficar comendo esse trem? Nós vamos começar a dizer não, como Daniel falou: eu não quero comer isso, eu não quero. E pediu para se abster disso. Há manjares entre aspas, terríveis, sendo oferecidos para nós e para os nossos filhos. E você vê que quando Daniel propõe que eles comessem só vegetais, verduras, etc., passados 10 dias, a aparência daqueles jovens era melhor do que os jovens que comiam a comida do rei Nabucodonosor. A tua aparência, jovem, é muito melhor do que aqueles que têm comido a comida do anticristo, do que aqueles que têm se drogado, se prostituído, do que aqueles que têm se entregado ao pecado, do que daqueles que têm comido das iguarias desse mundo terrível, comido lixo. Está entendendo, querido? Nós precisamos saber dizer não para o mundo, porque quando dizemos sim para as coisas do mundo, estamos dizendo sim para a comida do rei deste mundo. E pode parecer bom, querido, mas no final é morte, é morte. Diga não. Quando Satanás muda a nossa identidade, ele nos convence a sermos pecadores, ele nos destrói rapidamente, ele nos tira da presença. Mas quando ele não consegue fazer isso, talvez a estratégia dele vai ser te contaminar, vai destruindo aos pouquinhos, vai acabando com você, vai te servindo das coisas que vão te destruir sem que você perceba. É um pouquinho disso,
um pouquinho daquilo. O que é que tem? Nossa, só a gente que é tão radical assim. Ninguém pensa assim mais. Querido, não dê espaço no teu coração para aquilo que Satanás tem te oferecido. Satanás quer nos fazer pensar e agir como o mundo pensa. Você não é desse mundo, querido. Aqueles jovens, eles estavam na Babilônia, mas eles não eram da Babilônia, eles eram de Judá. Nós estamos nesse mundo, mas a nossa pátria não é desse mundo, nós não somos daqui. Nós não podemos pensar como o mundo, nós não pensamos agir como o mundo, porque a nossa pátria é celeste, nós somos filhos de Deus. Um dia nós vamos embora daqui, irmãos. Não somos desse mundo, não podemos agir e pensar como esse mundo. Essa semana nós tivemos um episódio lamentável para a nossa cidade, também para o nosso país. A gente vê a injustiça tomando conta, não acontecendo, né, no nosso governo. Mas nós tivemos aqui em Ribeirão também, nós estávamos orando e pressionando como cidadãos que somos, para que fosse aprovada a lei de proteção às crianças, infância sem pornografia, que se você entrar no site da Câmara, pegar a lei e dar uma lida nela, você vai falar, como não aprovaram isso aqui? Aliás, havia sido aprovado pela Câmara, mas depois o Executivo não aprovou. E nós ficamos muito sentidos, decepcionados de verdade. E nos manifestamos com relação a isso. Quantos aqui se manifestaram na rede social contra o veto do seu prefeito, né? Sim, todos nós, vários de nós nos manifestamos. E nos manifestamos de forma veemente como devemos fazer. Não estamos brincando. A coisa é muito séria. Não temos compromisso com ninguém, querido. Nesse sentido, nós temos que nos posicionar. Nos posicionamos, pastores nos posicionamos, líderes se posicionaram, pessoas da cidade se posicionaram, católicos que se posicionaram, gente de todas as religiões se posicionaram, porque é um absurdo o que estão querendo fazer com as nossas crianças. Mas em meio a esse posicionamento, eu comecei a ver muitos cristãos, muitos dentre as nossas ovelhas, atravessando uma linha que não podemos atravessar, partindo para a ofensa, atacando a pessoa, começando a despejar uma raiva que nós não podemos ter, porque nós não somos desse mundo. As pessoas nos tratam assim, mas eles nos tratam assim, porque eles são do mundo, nós não somos. Nós não vamos agir como eles. Querido, deixa eu te dizer, não chama ninguém de lixo. Não é lixo alguém por quem Jesus morreu. Nós podemos atacar ideias, podemos atacar atitudes, podemos contestar decisões dentro do nosso direito de cidadãos, mas nenhum de nós tem o direito de ofender ninguém, de atacar alguém com palavras pesadas, caluniosas até, porque nós não somos desse mundo, nós não agimos como o mundo. Estamos bravos? Protestamos, temos que protestar. Não fez nada errado se você protestou, eu também protestei, mas existe uma linha que é do protesto, que é um legítimo direito, e uma linha que é você agir como o mundo age, impiedosamente, com ódio, com raiva. Esse não é o nosso papel, amado, porque nós somos chamados para ser como Jesus, amém? Nós não somos desse mundo, não agimos, não pensamos como o mundo. Há um antídoto para não nos contaminarmos. Temos que ser separados, como aqueles jovens fizeram. Não queremos comer disso. É a nossa santificação, querido. Ser separado para ser como Jesus. Tua referência a Jesus não é o mundo. O mundo age do jeito dele, a gente vai querer agir como Jesus. Amém? Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem, ou não vos conformeis ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha essa frase, querido, preste atenção nela. O que cremos define como vivemos, e
como vivemos define o nosso destino. Se você crê que Jesus morreu por você, que Ele pagou o preço pelos seus pecados, que Ele se entregou, que Ele é o Rei, o Salvador, o único capaz de nos salvar, de nos perdoar, isso vai fazer que você tenha uma vida diferente do que o mundo. O que cremos, e é nisso que nós cremos, em Jesus Cristo ressurreto, que morreu por nós e nos chamou para sermos santos, define como vivemos. Então nós temos que viver de uma forma diferente do que o mundo vive, sermos santos, porque as nossas escolhas definirão nosso destino. A terceira coisa, Ele quer nos impor o pecado. Ele tenta mudar a nossa identidade, Ele tenta nos contaminar, e aí vai apertando, e vai querer te impor o pecado, te impor o que Ele quer. Vamos voltar agora para Daniel 3, verso 5 e verso 6. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Aqui eu quero abrir um parênteses, querido, porque uma das discussões que tem acontecido nesses dias tem sido com relação às artes, né? A discussão do que é arte, do que não é, o peladão, né? Os quadros. E Satanás, ele quer usar das expressões artísticas, embora tudo isso que a gente falou não é arte, né, irmão? Misericórdia. Mas nesse texto cita, toda hora repete. Eu fiquei pensando, por que o escritor desse texto repetiu todas as vezes que ele ia falar, que podia falar, e quando tocava os instrumentos, mas todas as vezes ele repete: quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música, prostrem-se em terra. Acho que 4 vezes repetiu nesse texto essa mesma descrição, né? Porque está enfatizando. Querido, a música é algo criado no céu. Talvez qualquer dia eu possa pregar para a igreja toda sobre isso, apenas sobre música. E é objeto de adoração ao Senhor, instrumento de adoração no céu e que também continuará pela eternidade. Coisas celestes que Deus já liberou para nós usarmos na terra. E Satanás quer usar as artes, a música, para nos moldar, para nos impor. Lembra que eu falei do CD da criança aqui? Eu uso a música para isso, porque sei que é um potencial que Deus colocou. Uma vez eu fiz uma música que dizia assim, música para o CD infantil, é de um outro CD, que diz assim: eu decidi de quem eu sou de Cristo, meu Rei e Salvador. Eu decidi de quem eu sou de Cristo, meu Rei e Salvador. Né? As crianças ali já lembraram. E essa música eu fiz, eu vou confessar, que de propósito, eu falei para Cristina, eu vou fazer uma música para a criança declarar, para ela profetizar, para ela dizer, para ficar gravado no coração: eu decidi de quem eu sou de Cristo, meu Rei e Salvador. E essa música pega igual chiclete, e é uma bênção, porque ela vai trazendo a verdade. Um dia, Davi, ele havia matado Golias, e ele voltou para Jerusalém. Quando ele foi recebido, as mulheres de Jerusalém fizeram uma música para ele. A Bíblia diz lá que a letra era o seguinte: Saul matou seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares. Eu imagino que era mais ou menos assim: Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares. Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares. Taranana. E essa musiquinha pegou de uma tal forma ali, que Saul ficou irado, ele ficou enciumado com Davi. Davi era amigo dele, mas naquela hora, aquela frase, Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares, enciumou Saul, e Saul passou a perseguir. Ele mudou de comportamento por causa de uma música. Ele mudou, ele começou a perseguir a perseguir Davi, a ponto de querer matar Davi. E mais adiante, depois de algum tempo, passaram-se anos que Davi casou com a filha de Saul, né, lutou guerras, e Saul continuava com aquela musiquinha na cabeça.
Aquilo não sabia da cabeça de Saul. E anos depois, Davi teve que fugir da presença de Saul, porque Saul estava determinado a matá-lo. E ele foi se esconder, sabe aonde? No arraial dos filisteus, dos inimigos de Israel. E ali ele chegou lá, ficou escondidinho, até que um soldado, um oficial filisteu, chegou assim e falou assim: peraí, esse aí não é Davi, de quem se cantava: Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares, Saul matou seus milhares. Querido, num tempo que não tinha internet, não tinha CD, não tinha DVD, não tinha MP3, não tinha YouTube, tinha nada. Aquela música atravessou anos, atravessou fronteiras, e foi dar problema para Davi lá na frente. Aquela música não foi esquecida. E sabe o que me impressiona? Que aquela música não falava a verdade. Davi tinha matado só Golias. Era uma mentira aquela música. Mas aquela mentira causou um efeito devastador no coração de Saul. E depois trouxe problema para Davi lá na frente. Uma mentira cantada. E dizem que uma mentira contada 1000 vezes vira verdade, né? No coração das pessoas. Então, querido, tem gente que fala: o que tem? Aquilo que eu ouço, eu gosto, na Globo toca lá, tão bacana, ouvir aquelas músicas lá, etc. O que tem? Querido, não estou dizendo aqui que é pecado você ouvir uma música que não é cristã, mas cuidado com o que você ouve, porque tem muito lixo aí, que está sendo instrumento de Satanás, para te impor, para determinar o que você pensa, e muitas vezes o que você declara, sem perceber. O que tem? Só está cantando. Só está cantando. Pela sua palavra você vai ser condenado, irmão. Fique esperto. Antes de me converter, não sei nem por que eu estou tomando todo esse tempo aqui, mas é de Deus. Antes de me converter, eu tocava na noite, e tinha uma música que havia um trecho dela que eu falava que eu ia jogar flores no mar para Iemanjá. O que tem? É só uma música. E um dia, quando eu estava passando por uma libertação, Deus me lembrou daquela frase. Eu falei: meu Deus, eu falei que eu ia jogar flores no mar para Iemanjá. Algumas são descaradas, outras são sutis. Você sabe que Lúcifer era um querubim, um anjo que cuidava dos louvores e que caiu. Sabe disso? Sabe disso, não é verdade? Um anjo de luz. Quem é que tem mais de 40 anos? Bastante gente, hein? Eu também. 30 e poucos, talvez não. Houve um clássico da MPB, que é uma música que eu cantei muito. Uma música chamada Frisson. Quantos conhecem essa música? Os mais antigos. Não vou cantar, senão vai ficar na tua cabeça. Mas a letra dela dizia assim: você caiu do céu. Uma música de amor. Você caiu do céu, um anjo lindo que apareceu, em forma de cristal, me enfeitiçou. Eu nunca vi nada igual. De repente você surgiu na minha frente, luz cintilante, estrela em forma de gente, invasora do planeta amor. Você me conquistou. Está cantando para o diabo. Literalmente, querido. É o diabo impondo aquilo que você tem que fazer. Olha para essa pessoa do seu lado e diga: fique esperto, irmão. Fique esperto. Às vezes você está adorando o cão sem saber. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você canta. Fique esperto. Porque Satanás quer te impor o pecado, ele quer fazer você se curvar diante dele. Mas você não precisa, amado. Você é de Deus. Ele quer nos impor, nos cercando por todos os lados. Estamos cercados pela política, pela educação, pelas artes, pela música, pela TV, pela internet, por todo lado. Satanás quer te impor, fique esperto. E às vezes ele quer nos fazer que nós nos sintamos sozinhos também. Eu acho que você já deve, como eu, ter se sentido sozinho em algum momento. Quando alguém chega para você e fala assim: cara, só você que pensa assim. Acorda, você está no século 20.
Você pensa assim mesmo? Só você. E você começa a olhar todo mundo fazendo errado, e só você fazendo certo. E você começa a se sentir sozinho, 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 sozinho. Imagina aqueles jovens, quando tocaram os instrumentos, todo mundo se prostrou, uma multidão se prostrou diante da estátua de Nabucodonosor. E ficaram os três lá, de pé, firme e fortes, sozinhos. Talvez alguns de nós, lá quando... só ficamos nós, vamos nós também aqui. Não faça isso, querido. Não se prostre porque os outros se prostraram. Não se contamine porque os outros se contaminaram. Não se entregue ao mundo porque os outros se entregaram. Pode estar todo mundo fazendo errado. Se Deus diz que é certo, faz o certo. Amém? Não é porque todo mundo está fazendo que é certo. O antídoto para isso, querido, quando Satanás quer nos impor, está lá em Tiago, capítulo 4, verso 7. Resisti, pois, ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós precisamos resistir no nome de Jesus. A quarta coisa, ele quer nos amedrontar. Verso 14 e verso 15. Olha o tom de Nabucodonosor. Às vezes a gente lê a Bíblia meio correndo, com pressa, viu, querido? Lê com calma que é bênção. Mas olha, procura perceber o tom dessa narrativa. O tom de Nabucodonosor. Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Imagina o tomzinho daquele homem, ameaçador. É melhor vocês se prostrarem. Satanás vai querer te ameaçar, querido. Satanás vai querer trazer medo no seu coração, medo de estar sozinho, medo de perder amigos, medo de enfrentar provações. Satanás vai dizer: é melhor você fazer, é melhor você se calar, é melhor você se curvar. Ele vai nos ameaçar, como ele fez. Se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. Você quer sofrer? E ele vai tentar também abalar nossa fé no nosso Deus, nos fazendo questionar o poder de Deus. Olha o que ele diz no final desse texto: e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Que Deus poderá livrá-los. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: uai, irmão, o nosso. Amém? O nosso Deus. Há um antídoto para esse amedrontamento que o inferno quer nos causar, que está na própria palavra. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você pode dar um aleluia mais forte, aplaudir o Senhor. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Ai, ai. Que bom quando aqueles homens olham para Nabucodonosor e falou: fica sabendo, ó rei Nabucodonosor, que o nosso Deus nos livrará. Se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará, e nós não nos curvaremos. Se Ele não quiser, nós vamos morrer. Mas fica sabendo tu que nós não nos curvaremos diante da tua estátua. Porque eles sabiam quem era Deus. Eles estavam dispostos a morrer se necessário fosse. Eles sabiam que Deus poderia os livrar se quisesse.
nós vamos estar dispostos até o fim. Não podemos ser escravos do medo. Eu sei quem tenho crido, eu não sou mais escravo do medo. Temos cantado essa canção tremenda. O medo te oprime, o medo te faz fazer o que você não quer. Mas se você sabe em quem você tem crido, que Deus é por você, Ele é fiel, você não vai ser escravo do medo. Você não vai ser ameaçado e vai ceder por medo. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, amém? Quinto, Ele de fato quer nos destruir. Olha só, verso 19. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou, e deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes, mas era para queimar mesmo, irmão. Ele estava determinado a matar Sadraque, Mesaque e Abednego. Satanás está disposto a usar todos os recursos contra nós. Olha só, a partir do verso 20. E ordenou-os que alguns dos soldados mais fortes do seu exército, ele pegou os soldados mais fortes do exército dele, para pegar 3 jovenzinhos. Ele estava possesso, ele estava enraivecido. Chamou o exército para pegar 3 jovens, os melhores. Ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha. Os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente, a fornalha estava tão quente, que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Presta atenção, meu querido. Satanás vai pegar as piores armas dele para investir contra a tua vida e contra a minha vida. Às vezes Satanás ele faz uma reunião lá no inferno, ele chama os demônios, fala do teu nome, fala que aquele crente está dando trabalho, ele não quer se curvar, ele não quer se prostrar, vai lá e vamos catar ele. Sabia disso, irmão? Que às vezes o nosso nome está na reunião do inferno, para ver o que eles vão fazer com a gente. Mas o que aconteceu com aqueles soldados poderosos, fortes, que foram chamados, é que quando eles foram lançar aqueles jovens na fornalha, quem se danou? Quem se queimou? Eles. Aqueles que se levantarem contra ti. A Bíblia diz que por um caminho podem vir contra nós, mas por 7 caminhos eles fugirão, porque o Senhor é o teu escudo, o Senhor é a tua proteção, o Senhor é o sol que te aquece de dia, a lua que te ilumina de noite, o Senhor é por você, querido. E ai daqueles que se levantarem contra os ungidos do Senhor. Você é ungido do Senhor, a igreja é ungida do Senhor. Nós não temos o que temer, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Esse é o nosso antídoto. Vamos repetir? Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Não podemos duvidar disso, queridos. A Bíblia diz, eu gosto de fazer essa cena aqui, sempre acorda algum irmão, mas a Bíblia diz que no último dia, o anticristo será destruído pelo sopro da boca de Deus. Pelo sopro da boca de Deus, irmão. E sobre Satanás, a Bíblia diz que um dia, eu quero ter esse gostinho, você vai ter comigo. A Bíblia falou, eu creio, que ele vai ser olhado. Nós vamos olhar para ele e dizer assim: era tu? Era tu que debilitavas as nações? É o que a Bíblia fala, querido. Porque ele age em torno da mentira, através da ameaça, através do engano. Mas muito maior, infinitamente maior, é aquele que está em nós. Põe a mão no teu coração, o Espírito Santo habita dentro de você. Deus habita dentro de você, irmão. Aleluia. Eu quero terminar aqui, quase terminar, lendo uma parte do Salmo 91, está aqui no telão. Coloca aí para mim, irmão. Vamos ler juntos?
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Amém? Aplauda o Senhor se você crê. Nós cremos na palavra, no que a palavra diz. Nós sabemos em quem temos crido.